palavra, reverendo Márcio Alonso. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 14, a partir do verso 18 até o verso 24. Eu vou ler, peço à igreja que acompanhe a leitura que farei. Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 até o versículo 24. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis como um todo e hoje vamos parar para dar uma estudada neste personagem específico, Melquisedeque. E para fazer isso, eu gostaria de relembrar com vocês algumas coisas que já temos considerado no estudo do livro de Gênesis. Eu queria contar uma pequena história que aconteceu comigo e, a partir dela, tentar trazer a sua atenção para como a gente deve enxergar o livro de Gênesis. Davi e Carolina eram pequenininhos e numa época em que ainda havia um negócio chamado locadora de vídeo, eu fui até uma locadora para alugar um DVD para assistir com os meus filhos pequenos. Não havia ainda plataformas de streaming, Netflix, Disney Channel, essas coisas, Disney Plus e outras mais. E então eu fui alugar um DVD para assistir com meus filhos. E lá na seção de DVDs, eu encontro um filme de Didi Mocó, o chefe dos Trapalhões. E Renato Aragão era o produtor de um filme chamado O Guerreiro Didi e a Ninja Lili. E quando eu fui pesquisar, a Ninja Lili era sua filha, Livian Aragão. Renato Aragão se casou de novo depois de algum tempo, eu não sei se ele ficou viúvo, se divorciou, o que aconteceu, mas ele se casou de novo e teve uma filha, já um homem mais de meia idade, e agora ele, usando sua projeção no meio artístico, seus contatos, resolveu fazer um filme onde a sua filha fosse a superstar. E então, você pega a ficha técnica do filme e vê lá, elenco, escalado por Renato Aragão, roteiro, desenhado por Renato Aragão. Todas as providências centrais do filme, tem algum Aragão ali no meio tomando conta para que a princesa Lili seja a rainha dos holofotes. E você e eu sabemos muito bem como é isso quando a gente tem os nossos filhos. A gente fica feliz quando eles estão em evidência. E a gente quer realmente que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam amados, que eles sejam felizes. E Renato Aragão, como um bom pai babão, como um bom pai que tinha recursos, quis projetar a sua filha e usou o que ele tinha de melhor, os seus contatos no meio artístico, sua capacidade de produção de filmes, sua experiência no cinema, na televisão, para fazer algo que colocasse a sua filha em evidência. Mas ao fazer isso, Renato Aragão não estava sendo inédito. Ele estava copiando algo que é do ser de Deus, que se reflete em mim e em você, porque nós somos a imagem de Deus. Nós queremos ver o bem de nossos filhos e queremos ver os nossos filhos se destacando, porque somos feitos à imagem de um pai que colocou todas as coisas para a glória do seu filho. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, nós vemos que Deus fez convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas do céu e da terra.
É como então se você perguntasse, não para Renato Aragão agora, mas para o Deus Todo-Poderoso, o que o senhor gostaria de fazer? E ele lhe responderia, eu quero que todas as coisas do céu e da terra, tudo converja para o meu filho. Eu quero que todas as coisas estejam focadas nele. É possível isso? Bom, todos os personagens da Bíblia, de alguma maneira, contarão uma história que vai desembocar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que nós veremos ao ler a Escritura é que o livro de Gênesis é a semente desta árvore que desabrocha, que frutifica na pessoa e na obra do Senhor Jesus. E é isso que nós estamos vendo. Nós vamos ver que desde o começo, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós já temos uma indicação da pluralidade de Deus ali. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estão conversando. Nós ainda não sabemos que são três, nós ainda não sabemos que tem um pai e um filho, pelo simples fato de lermos Gênesis, mas já há indicações ali. E aí então, quando acontece a criação e a queda, quando Deus vem falar com Adão e sua esposa que caíram em pecado, ele diz que um descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Nós já ficamos sabendo quem será o herói da história. Nós já ficamos sabendo que ele nascerá de uma mulher, mas ele não será filho de um homem. E nós já sabemos que ele vai vencer Satanás. E agora, quando nós já conhecemos a história toda, nós estamos seguros, até porque a própria Bíblia nos esclarece isso, que o herói, o Senhor Jesus Cristo, já está sendo mencionado ali. E agora nós estamos lendo no livro de Gênesis um combate cósmico. Uma história que tem um começo feliz, era uma vez, e um final feliz, um felizes para sempre, mas que no meio há batalhas, onde um vilão está sendo combatido por um herói. E o vilão e o seu exército já estão identificados nos primeiros capítulos de Gênesis. É Satanás e a sua descendência. E o herói e o seu exército também já estão identificados aqui. É o Senhor Jesus Cristo e os descendentes da mulher, portadores da promessa de salvação do Senhor. E agora então nós começamos a ler o livro de Gênesis com essa lente interpretativa. Nosso Senhor Jesus nos autoriza a fazer isso, porque ele conversa com os fariseus nos seus dias. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Jesus então está dizendo aos fariseus, vocês precisam ler o Antigo Testamento. Quando ele fala com os fariseus, não tinha Novo Testamento escrito ainda, então vocês precisam ler o Antigo Testamento e me achar ali. Quando você vê Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús, ele diz aos discípulos, como vocês são devagar para entender o que a Escritura falava. E aí Lucas vai nos comentar que começando por Moisés e passando pelos profetas e pelos salmos, ele expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E essa divisão tríplice do cânon do Antigo Testamento, Torá, Nevim, Ketuvim, lei, profetas e escritos, é exatamente a divisão que Lucas toma para dizer todo o Antigo Testamento está falando de Jesus. Ou seja, nós precisamos ler Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Nós precisamos ver esta batalha cristã acontecendo aqui. O livro de Gênesis é um livro de cristãos e nós precisamos lê-lo assim. E como é que o temos lido nestes últimos 19 sermões? Passando rápido. Como temos lido? Nós temos lido que Deus estabeleceu padrões aqui para o nosso casamento, na maneira como Adão se casou e na maneira como ele falhou com a sua esposa. De tal forma agora que Jesus, o segundo Adão, vem se casar conosco, pagando com o preço de sua própria vida o dote matrimonial para nos comprar para si, indo construir casas lá no céu para voltar para nos buscar, como acabamos de cantar que o Rei da Glória volta para nos levar para si. Nós vimos o padrão do descanso, dando a ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, dando a ideia de que descansamos em Deus, e Jesus Cristo vem para dizer, se alguém, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para a vossa alma. Pois Jesus é o noivo perfeito, do casamento perfeito, ele é o descanso perfeito. Bom, Adão falhou na hora de trabalhar, porque o seu pecado e a sua desobediência trouxeram consequências sobre a criação e sobre o jardim do Éden. Paulo vai nos explicar que o mundo agora geme e suporta angústias por causa do descuido de Adão para com a criação. Pois o nosso Senhor Jesus obedece perfeitamente à ordem de Deus o Pai, quando vem, glorifica o nome do nosso Deus e morre para sofrer o castigo que o primeiro Adão merecia. Bom, o trabalho do segundo Adão é um trabalho perfeito, que contrasta com o trabalho do primeiro. Nós vimos também que há 2 times aqui.
O time daqueles que estão seguindo a serpente e o time daqueles que estão seguindo a descendência abençoada da mulher. E estamos vendo que essa guerra se manifesta entre Caim, que segue a serpente, e Abel, que segue ao Deus verdadeiro. E ali então parece que a serpente leva vantagem, mas o sangue de Abel clama da terra, vai nos explicar o autor da epístola aos Hebreus, dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer justiça, um justo foi morto por um ímpio, e então Deus faz justiça, e penaliza Caim, e coloca um substituto, uma compensação, na pessoa de Sete, que vai gerar agora uma linhagem abençoada. E nós então estamos vendo Jesus aqui o tempo todo, e há condições em que a gente podia passar semanas, eu não estou exagerando aqui, mas semanas, mostrando como Jesus está contido nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Como é que começa Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. E nós então vamos vendo todas essas correspondências. De modo que a gente precisa ler Gênesis tendo Jesus em mente. Jesus não é apenas o segundo Adão, aquele que, criado sem pecado, obedece para restaurar as consequências da desobediência do primeiro Adão. Jesus não é apenas o noivo perfeito que abençoa a sua esposa com a sua obediência e a leva em segurança para o descanso. Jesus não é apenas o sábado. Jesus não é apenas o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Jesus não é apenas aquele maior que Abel, cujo sangue clama por justiça da parte de Deus o Pai. Jesus também é pronunciado na linhagem piedosa de Sete, entre aqueles que invocam a Deus, como é o caso de Noé, como é o caso de Enoque, que anda com Deus e Deus o toma para si. Jesus não é apenas tipificado, ou seja, antecipado, ou seja, demonstrado na forma de símbolos no Antigo Testamento, também através de Noé, que com a sua obediência faz exatamente o que Deus lhe mandou, construindo uma arca nas exatas medidas que Deus lhe deu, e com a sua obediência salva a si mesmo e a sua família de um juízo de Deus que recaiu sobre toda a humanidade pecaminosa. Jesus também é o descendente de Sem, o semita, a linhagem abençoada, e ele é aquele então que vai ser descendente de Abraão. Nós caminhamos pelos 11 primeiros capítulos de Gênesis para chegar aqui, na pessoa de Abraão, que tem este nome, pai de multidões, mas que antes de uma transformação que Deus vai lhe fazer, né, no seu nome, indicando algo que reflete a obra de Deus na vida dele, ele se chama Abrão, que quer dizer pai exaltado. Neste momento, no capítulo 14 de Gênesis, nós estamos lendo ainda a história de Abrão, com um A apenas, o pai exaltado, que já é portador das promessas. Deus chama Abrão e diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui nós já temos um exemplo muito claro de Cristo sendo novamente tipificado. Deus o Pai diz: sai daqui do conforto da tua parentela, da habitação celestial com a Trindade Santíssima, e vai pisar naquela terra. E ali você vai me obedecer, e ali você vai obter a vitória. E Jesus Cristo vem. Então, há ali uma tipificação do Senhor Jesus. Abrão também é o pai da fé de muitas outras maneiras. E ele adora a Deus, como vimos no domingo passado à noite. Ele caminha pela terra de Canaã, construindo altares aos pés dos carvalhos. E numa terra dominada pelo pecado, Abrão é aquele que adora a Deus. E nós temos visto isso. E aí, como vimos no domingo passado à noite, Abrão é contrastado fortemente com o seu sobrinho Ló. Ló veio de carona na bênção do tio. Saiu lá de Ur dos Caldeus e veio com o tio para Canaã. Foi abençoado com o tio no Egito e se enriqueceu. E voltou com o tio para a terra de Canaã. E chegando em Canaã, há tanto gado nas mãos de Abrão e nas mãos de Ló, que os dois já não podem conviver em proximidade. Então o tio oferece com muita gentileza ao sobrinho: escolhe para onde você quer ir, e se você for para um lado, eu vou para o outro. E o sobrinho, em vez de honrar seu tio, dando-lhe a preferência da escolha, tem olhos grandes e maus, e escolhe a planície perto de Sodoma, onde há grandes pecadores contra Deus, mas onde ele vislumbra oportunidade de enriquecimento terreno. A Bíblia não condena o enriquecimento por si. Dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é.
E aí então nós vamos ver que Ló está evidenciando esse tipo de desvio, e nós falamos muito sobre isso no domingo passado à noite. Suas escolhas começam a refletir compromissos de seu coração. E Ló agora vai morar perto de Sodoma. E é então que Abrão permanece no carvalho de Moré, ou de Manre, é a mesma palavra no hebraico, e você vai encontrar essas duas palavras que às vezes nos confundem, dá a impressão de que são dois lugares, mas na verdade são um e o mesmo lugar. E Abrão está morando ali, adorando ao Senhor, na terra da promessa, aguardando a vontade de Deus, enquanto Ló está se permitindo ser vizinho de pecadores. Acontece uma guerra, e um rei muito poderoso chamado Quedorlaomer, que já havia dominado a região por 12 anos, agora sofre algumas revoltas. Algumas das nações ou das cidades-estado que eram subjugadas por Quedorlaomer se rebelam. E ele vem agora para exigir submissão novamente. E ele é vitorioso na guerra de 5 reis contra 4. E a cidade de Sodoma é derrotada. E Ló é levado cativo. E esse é o cenário do texto aqui de Gênesis 14 que nós estamos vendo nesta manhã. Ló é levado cativo. Ele estava na proximidade de Sodoma, ele estava com olhos em riquezas terrenas, ele estava longe do seu tio que adorava o Senhor nos carvalhais de Manre, ele já fez escolhas que comprometeram o seu destino, e agora ele é levado como escravo. E se pudéssemos desenhar um mapa do que está acontecendo, é como se Abrão estivesse aqui embaixo, e Sodoma e Gomorra estivesse mais ou menos na mesma altura do mapa, e aí então você tivesse 240 quilômetros até chegar perto de Damasco, que foi onde Abrão conseguiu interceptar o exército inimigo e resgatar o seu sobrinho Ló. Viajar 240 quilômetros a pé, correndo atrás de um exército que levou o seu sobrinho, é uma façanha e tanto. Isso significa que Abrão tinha já, com toda certeza, reunido um grande potencial de riquezas, de pessoas, de exército. Abrão era um homem forte na terra de Canaã. E, no entanto, nunca é essa a ênfase que o texto dá. É sempre a ênfase que temos na Escritura de que Abrão estava dependendo do Senhor, e aguardando no Senhor, e adorando ao Senhor, e no tempo do Senhor a promessa viria. Bom, Abrão corre até lá em cima, perto de Damasco, resgata o seu sobrinho e vem descendo de volta em direção à sua terra. No meio do caminho é que aparece um personagem muito misterioso chamado Melquisedeque. Em hebraico, Melech Tzadik, rei de justiça. A cidade sobre a qual Melquisedeque reina é Salém. É o nome primeiro para Jerusalém, que significa paz. Salém, Shalom, você conhece, é o nome para paz. E esse personagem, ao contrário dos personagens anteriores da Bíblia, ele não tem o seu nome mencionado em conexão com o nome de seus pais. Você conhece o nome do pai de Abraão e do pai 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 de Abraão até chegar em Adão. Você conhece o nome de todo mundo ali. Mas de repente, quando chega em Melquisedeque, ele aparece do nada. E a gente também não sabe quantos dias Melquisedeque viveu, nem quando ele morreu, e nem para onde que ele foi depois disso. Mas o escritor da carta aos Hebreus, que está atento a toda a linguagem do livro de Gênesis, e que é um intérprete inspirado, e portanto um intérprete infalível do livro de Gênesis, ele vai nos dizer algo muito interessante, que nós já lemos na liturgia desta manhã, e que está lá em Hebreus capítulo 7. E se for possível projetar novamente, eu agradeço. Peço a você que acompanhe aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 7 vai nos falar exatamente de Melquisedeque. Veja o que é dito a respeito de Melquisedeque. No versículo de número 2, está dizendo assim: Abraão separou o dízimo de tudo para o Melquisedeque. Primeiramente se interpreta rei de justiça, Melech Tzadik, Melquisedeque, rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, porque Salém, Shalom, é paz. Sem pai, verso 3, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Será que Melquisedeque não morreu? Não é isso que está sendo dito aqui, mas o autor aos Hebreus está nos falando. Você percebe como é significativo alguém que não tem origem no livro de Gênesis?
E é assim que ele lê Melquisedeque. E qual é a conclusão que ele tira? Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. É alguém que aponta para o Filho de Deus, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que aponta para Jesus Cristo, o Rei de paz, o Rei de justiça. Bom, por que Abrão vai mais longe nisso? Porque o autor aos Hebreus, melhor dizendo, vai mais longe nisso, é porque ele ainda considera que Abrão pagou o dízimo de tudo a Melquisedeque. É muito expressiva esta situação, porque quando Abrão está voltando, ele resgatou Ló, ele resgatou as filhas de Ló, ele resgatou a sua esposa, provavelmente os seus genros, e tantos outros sobre os quais nós já falamos no domingo passado, e ele resgatou o rei de Sodoma. Nós não temos notícia do rei de Gomorra ou de outros reis que provavelmente tenham falecido na batalha, mas nós vemos que Abrão agora tem um grande potencial aqui, uma grande autoridade, e a hora que ele está voltando, ele é praticamente a maior força militar de Canaã naquele momento, porque ele venceu o grande Quedorlaomer em sua coligação de reis, e os seus aliados eram tão poderosos que ele foi capaz de resgatar Ló a 240 quilômetros de sua terra. E Melquisedeque vem ao seu encontro, e vem ao seu encontro no exato momento, e isso é muito significativo, que também vem ao encontro de Abrão, o rei de Sodoma. Às vezes, a separação em seções na nossa Bíblia, o que a gente chama de perícope no termo técnico, acaba desviando a nossa atenção das conexões. Porque na minha Bíblia, por exemplo, em cima do versículo 18 do capítulo 14, está escrito: Melquisedeque abençoa a Abraão. Talvez esteja na sua Bíblia também. E aí, quando você começa a ler esta unidade, talvez você se sinta tentado a desprezar o que estava escrito no versículo 17. Que é dito assim: após voltar a Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Ou seja, quando Abrão estava voltando, nós não sabemos de onde foi que o rei de Sodoma apareceu, se ele tinha fugido da batalha, se ele tinha se escondido em algum momento, se ele resolveu se apresentar dentre os demais cativos, mas o fato é que o rei de Sodoma está aparecendo. E o verso 18 vai dizer: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. A ideia é que os dois vieram praticamente juntos. E agora então Abrão tem duas ofertas diante de si. E ao contrário de seu sobrinho Ló, como vimos na semana passada, Abrão faz a escolha adequada. Ló resolve inclusive voltar para Sodoma depois disso. Abrão não está interessado em fazer aliança com aquele ímpio. E aqui então nós vamos ver que há uma cerimônia festiva para comemorar a vitória de Abrão sobre os seus inimigos. E Abrão aqui está agindo na qualidade de um verdadeiro rei, porque ele domina. E até então, Abrão tinha se revelado na qualidade de um sacerdote. Por quê? Porque você leu nos capítulos anteriores que Abrão oferecia sacrifícios debaixo dos carvalhais de Manre. Então você começa a ver que neste momento aqui ainda, nós temos tudo na forma de sementes. Todo mundo é tudo. Noé não era uma espécie de rei do mundo inteiro, depois do dilúvio? Sim, ele era a maior autoridade humana presente no planeta Terra. Noé não era uma espécie de sacerdote, porque ele ofereceu sacrifícios depois que desceu da arca? Sim. E Adão não recebeu a ordem de comandar e cuidar do mundo como se fosse um rei? Sim. E ele não recebeu a ordem de representar a ele e a sua família diante de Deus como um verdadeiro sacerdote? Sim. E ele também recebeu a ordem de falar à sua esposa sobre as ordens para cumprimento no mundo de Deus, inclusive de qual árvore se podia comer ou não, como um verdadeiro profeta. Bom, aqueles ofícios que Deus vai designar para o bem-estar do seu povo, profeta, sacerdote, rei, eles estão aqui presentes numa forma muito embrionária. Adão, numa só vez, é profeta, porque ele fala com a humanidade em nome de Deus. Deus lhe contou que árvore podia ser comida, que árvore não podia. Adão é profeta. Adão é sacerdote, ele conversa com Deus representando a si mesmo e a sua esposa. E Adão é rei, ele cuida do mundo. Noé dá evidências claras desses ofícios. E aqui Abrão também dá. Depois de uma batalha em que ele vence, o seu ofício real está bem destacado.
Depois dos sacrifícios que ele ofereceu, o seu ofício sacerdotal está bem destacado. Só que agora essas coisas vão se desenvolvendo mais e mais. Abrão é sacerdote, mas existe um sacerdote maior do que ele, que aparece do nada. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, e traz pão e vinho para fazer uma festa em nome da vitória que ele havia acabado de obter enquanto rei. Isto é simbólico. E o maior de todos os reis da Bíblia, como chamam mesmo? Sem ser o rei Jesus. Quem é o grande rei do povo de Israel no Antigo Testamento? Davi. Vamos ver o que Davi falou sobre esse Melquisedeque, lá no Salmo 110, que nós também lemos. O que também é um texto bastante importante. Davi entende que ele é um rei que aponta para um rei maior. Mas agora Davi já tem uma certa limitação. Davi não é sacerdote. Quem é o grande sacerdote nos dias de Davi? É o profeta Samuel. E agora então, Davi está escrevendo sobre o rei que é maior do que ele. E ele chama esse rei de seu senhor. Disse o Senhor, ou vamos colocar assim, disse Yahvé ao meu senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós estamos vendo de novo a ideia de batalha. Abrão tinha Quedorlaomer como seu inimigo. Davi tinha os filisteus. Mas Jesus Cristo tem a própria serpente como seu inimigo. O Messias vai colocar a serpente debaixo dos seus pés. Ele não vai pisar a cabeça da serpente, pois nós estamos lendo uma e a mesma história aqui em Gênesis. Depois, Davi continua dizendo no versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Onde fica o monte Sião? Você tem ideia? É uma cadeia montanhosa. Fica no mesmo lugar onde Melquisedeque reina, em Salém. E onde fica isso? No mesmo lugar onde Abrão ia sacrificar o seu filho Isaque. É tudo lá. E então, Davi está dizendo, é lá de Salém, é lá de Sião, que vai surgir o rei que vai resolver tudo. E Davi continua então. Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo no dia do teu poder e tal. Verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse rei messiânico para o qual Davi sabe que aponta, porque Deus lhe prometeu que Davi terá uma descendência, uma dinastia eterna. Davi sabe que o rei para o qual ele aponta também é um sacerdote. Só que o problema é que Davi já está vivendo depois do meio da história para frente. E nos dias de Davi, se você deseja ser rei, você tem que ser descendente da tribo de Judá. E nós vamos ver daqui a pouco no livro de Gênesis por quê. Breve alerta de spoiler. É porque dentre os filhos de Jacó, os 3 mais velhos erraram feio. E agora quem assume a liderança entre os seus irmãos é o 4º filho, Judá. E aí quando você vê a bênção de Jacó para os seus filhos, no capítulo 49 de Gênesis, Jacó diz que o cetro não se apartará de Judá. Que Judá é um leão que vai dominar entre os seus irmãos. Quem é o leão da tribo de Judá? É o Senhor Jesus Cristo. Então, Davi descende da tribo de Judá. E ele é rei, mas ele não pode mais ser sacerdote como Abrão foi, rei e sacerdote. Ou como Noé foi, ou como Adão foi, rei e sacerdote. Por quê? Porque o próprio Deus havia determinado, na época de Moisés, que para alguém ser sacerdote, tinha que ser descendente da tribo de Levi. Ou seja, ou você é sacerdote descendendo de Levi, ou você é rei descendendo de Judá. Mas Jesus, que esmagará a cabeça da serpente, é tanto sacerdote quanto rei. Como é que isso seria possível? Bom, ele é rei porque pertence à linhagem de Judá. E a genealogia de Mateus e de Lucas vai nos mostrar que Jesus descende da linhagem de Davi. Ele é da tribo de Judá. E Apocalipse vai nos confirmar, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas se ele é esse rei da tribo de Judá, como ele poderia ser sacerdote? E a resposta é, somente se o seu sacerdócio derivasse de uma outra fonte que não fosse a fonte levítica. E Davi está percebendo isso. E Davi está dizendo lá do seu palácio, numa cidade chamada Jerusalém, onde tem um monte chamado Sião, onde Abrão ia sacrificar o seu filho Isaque, onde Melquisedeque havia reinado antes.
E Davi está dizendo, é daqui que vai sair um rei e sacerdote. Rei segundo a tribo de Judá, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por que ele será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. E por quê? Porque Abrão é o pai ancestral de Isaac, e depois de Jacó, e depois de Levi. Então Levi é filho de Jacó, Levi é neto de Isaac, Levi é bisneto de Abraão. E quando Abraão está pagando dízimos a Melquisedeque, o autor aos Hebreus está dizendo, se Abraão honra Melquisedeque com seus dízimos, então Melquisedeque é mais importante do que Abraão. E se ele é mais importante que Abraão, então Levi está pagando os seus dízimos na pessoa do seu bisavô, Abraão, a este que é o Senhor de todas as coisas. É por isso que o autor aos Hebreus não tem dificuldade nenhuma de olhar para o livro de Gênesis e enxergar Melquisedeque como uma figura de Cristo. E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma antecipação da batalha cósmica final. Um homem que carrega consigo a promessa de uma linhagem abençoada. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É de você, Abraão, que virá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Este homem obtém vitória numa batalha. E ele logo em seguida se recusa a fazer alianças com o rei de Sodoma. Ele diz, eu não vou me alinhar com você. Por mais que você queira, conversa comigo. Eu não quero que ninguém diga que eu tomei de você uma correia de sandália. E apesar de Abraão ter direito sobre todos os despojos de guerra que tinha resgatado, esta era a lei da guerra no Antigo Oriente Próximo naquele tempo, o rei de Sodoma faz uma oferta muito sem noção. Ele diz, não, você pode ficar com os bens, só me dá as pessoas. Nada era do rei de Sodoma, era tudo de Abraão. E se ele ficasse com tudo, ele estava agindo dentro do seu pleno direito. Mas nem isso Abraão quer. Ele diz, eu só quero o pagamento do que os meus soldados comeram no caminho de lá para cá. Eles viajaram mais de 200 quilômetros e a essas alturas eles comeram alguns dos despojos da guerra no caminho. E isso não dá para devolver. E além disso, eu quero que os homens que se aliaram comigo, Escol, Manre e Aner, que eles peguem a parte que cabe a eles. Mas eu só vou tirar o dízimo de tudo para entregar a Melquisedeque. E então nós estamos vendo aqui uma cena de batalha que antecipa aquilo que nós vamos ver lá no último dia. Os reis da terra se prostrarão diante do Senhor Jesus Cristo. O rei, o leão da tribo de Judá, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E eles trarão os seus tributos. E em tempo oportuno nós podemos lhes apresentar evidências arqueológicas de castelos, como por exemplo o castelo de Persépolis, o palácio de Persépolis, construído por Ciro, onde nas escadas do palácio há símbolos de povos, desenhos em pedra de povos de todas as nações do mundo, trazendo seus presentes para o rei persa. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de todas as culturas, línguas e nações. O que é que nós estamos dizendo com isso? Que pessoas do mundo inteiro trarão presentes ao Senhor Jesus Cristo, dizendo, é o Senhor quem reina sobre tudo. E como é que esta cena começa a ser antecipada no livro de Gênesis? Quando Abrão, o rei de Canaã, que acabou de ganhar a batalha de 5 reis contra 4, resgatou o seu sobrinho, foi lá e agora manda em tudo, recusa a aliança com os sodomitas, e agora diz a Melquisedeque, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, aqui está o dízimo de tudo a você em primeiro lugar. Há um mundo de significado antecipado aqui, meus irmãos, que nós podemos e devemos conhecer com maior critério. A gente poderia esmiuçar isso ainda muito mais, mas eu gostaria de me concentrar em alguns aspectos mais centrais deste texto. E a primeira coisa é olhar para o Senhor Jesus Cristo, apontado em todas as páginas da Bíblia. Quando nós dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, é porque toda a Escritura está nos mostrando, como Renato Aragão queria destacar Lívia Aragão no seu filme, nosso Deus, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, está querendo mostrar o tempo inteiro a glória, a majestade, o domínio e o poder do seu Filho Jesus Cristo. Isso é importante para nós. Nós também vamos olhar aqui lições secundárias, mas não menos importantes. Por exemplo,
continuamos firme na ideia das escolhas. Foi por escolher estar perto de Sodoma que Ló se viu preso, mas por escolher estar em adoração nos carvalhais de Manre que Abraão está fortalecido e obtendo vitórias em nome do Senhor. As nossas associações são muito claramente manifestas aqui. O rei de Sodoma vem fazer propostas no mesmo momento em que Melquisedeque vem fazer propostas, pois Abraão vai festejar comendo pão e vinho com Melquisedeque, mas não vai dividir despojos ou fazer sociedade com o rei de Sodoma. É importante demais prestarmos atenção às sociedades que nós contraímos. Pode ser uma sociedade familiar, pode ser uma sociedade amorosa, pode ser uma sociedade de negócios, pode ser uma sociedade de companheirismo. Há muitas e muitas sociedades que nós não devemos contrair porque irão nos afastar de Deus. E isso já está claramente explicado aqui desde o começo. Mas também aqui, meus irmãos, há a ideia clara de que tudo o que está sendo desenvolvido na história da humanidade é holofote para Cristo. É holofote para Cristo. E aqui, então, fica claro para nós que esse Melquisedeque aparece para que a gente entenda melhor quem Jesus Cristo é. Que Abraão ganha a guerra para a gente entender melhor o que Jesus Cristo faz. E toda essa história aqui, então, nos convida a olhar para Cristo e nos convida a entender que nada é um fim em si mesmo. Tudo o que existe, existe para a glória de Deus. E as coisas não são apenas aquilo que elas aparentam ser só naquele momento, mas elas são, em particular aqui no livro de Gênesis e na revelação bíblica, um reflexo daquilo que vai se desabrochar numa grande árvore mais lá para frente. O que isso significa? Significa que quando Abraão está entregando os dízimos a Melquisedeque, e segundo o autor aos Hebreus, isso significa que Abraão reconhecia que Melquisedeque era maior do que ele, e era um sacerdote de Deus. Abraão está reconhecendo a necessidade de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. E isso tem uma implicação muito clara para nós. É fácil para nós entendermos que também estamos em guerra, que o inimigo anda ao nosso derredor como um leão que quer nos devorar, que lutamos contra principados e potestades e contra os dominadores do ar neste mundo tenebroso. Nós sabemos que estamos em batalha e lembramos disso muitas e muitas vezes quando nos vemos assodados pelo inimigo. Mas será que prestamos atenção também no fato de que é nosso dever e privilégio honrar ao Senhor com os nossos bens? E que nessa batalha cósmica, Deus está deixando claro que tudo o que temos vem dele e deve ser usado para a glória dele. E não é curioso, meus irmãos, que há muitos que tentam escapar deste dever e deste privilégio, argumentando que o dízimo foi uma instituição que Deus deu ao povo de Israel, e que a instituição dada ao povo de Israel se extingue no momento em que Deus não exige que sejamos judeus para sermos cristãos. Mas quando a gente olha aqui para o dízimo e percebe que era uma prática de honra a um superior lá no Antigo Oriente, e que foi a maneira pela qual Abraão honrou a Melquisedeque, e o escritor da Epístola aos Hebreus vai dizer que Levi paga dízimos ao Eterno, a Jesus Cristo, na pessoa de Abraão, significa que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu dízimos através de Melquisedeque, de Abraão e de Levi, e do sacerdócio levita. E significa, portanto, que se o autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento está falando sobre isso, é porque a Bíblia nunca presumiu que dízimo fosse um assunto restrito ao Antigo Testamento. É porque a Bíblia está dizendo que dízimo é um assunto relativo à honra ao Deus eterno, com tudo o que temos. Porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E porque um dia todas as tribos, povos e raças comparecerão diante do Altíssimo para dizer: o Senhor é aquele que reina para sempre, que não tem genealogia, nem princípio, nem fim de dias. O Senhor é o primeiro e o último, um rei segundo a ordem da tribo de Judá, o leão de Judá, um sacerdote segundo a ordem eterna de Melquisedeque. E ali então todos haverão de honrar ao Senhor Jesus Cristo também com as suas propriedades. Isso então deve nos lembrar, meus queridos irmãos, do nosso privilégio e do nosso dever de honrar ao Senhor. Aqueles que estão tentando obter uma espécie de escapatória interpretativa, situando o dízimo no Antigo Testamento e dizendo que se trata apenas de uma ordem que Deus deu aos israelitas enquanto eram a nação teocrática de Israel e que isso não se aplica aos cristãos,
precisam aprender a ler o livro de Gênesis como a semente de uma árvore que desabrocha completamente no Apocalipse. E aqui nós temos Melquisedeque, o tipo semelhante ao Filho de Deus, conforme o autor aos Hebreus nos explica, recebendo dízimos do bisavô de Levi, antes que a lei levítica fosse inventada, e dando a indicação clara de que o Deus eterno quer ser honrado também através dos nossos bens. Então, meus irmãos, o que podemos concluir aqui? Nós não estamos lendo simplesmente um livro de história que nos narra fatos antigos. Nós estamos lendo sobre o padrão de ação de Deus na história da humanidade para dirigir os holofotes à pessoa do seu Filho. E a guerra que nós vemos, seja ela entre Caim e Abel, seja ela entre Sem e Cã, seja ela lá na Torre de Babel, ou nos dias do dilúvio, seja ela aqui entre Quedor, Laomer e Abrão, nós estamos ouvindo e lendo sobre uma batalha que será encerrada quando aquele que é maior que Abrão, quando aquele que é maior que Noé, quando aquele que é maior que Adão, quando aquele que é maior que Davi, vai derrotar um inimigo maior que Quedor, Laomer, maior do que a humanidade caída nos dias do dilúvio, maior do que Caim, vai derrotar o pecado, a morte, o diabo. E então todos nós haveremos de comparecer diante daquele que é o Altíssimo e que não tem princípio nem fim de dias. E vamos adorá-lo por aquilo que ele é. E isso já começou para mim e para você. E parte do nosso privilégio tem a ver com a dedicação dos nossos bens a esse Deus. E a lei está nos mostrando um percentual. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de maior graça e de maior dádiva e maiores privilégios ainda no Novo Testamento. Há muito maior luz e muito maior graça da parte de Deus quando todas estas coisas que aqui estão na forma de semente desabrocham na pessoa do Filho de Deus, dando-nos a ideia, portanto, de que tudo o que temos e somos deve estar a serviço do Rei. Nós olhamos um pouco para esta passagem no domingo passado com relação à pessoa de Ló e às suas escolhas, com relação à pessoa de Abrão e suas associações. Mas hoje eu gostaria de pensar um pouco na tipologia desta passagem e lembrar que Jesus está sendo apontado para nós aqui, de tal forma gloriosa, que nos ajuda a confiar na sua vitória definitiva sobre o mal. Abrão, que nos parece um personagem inexpressivo, é capaz de derrotar uma coligação de reis poderosos naquela época e de festejar isso com pão e vinho. É preciso tomar cuidado para não enxergar Melquisedeque trazendo este pão e vinho que nós vamos usar agora aqui. Porque ainda é muito cedo, o pão e o vinho ainda não foram associados ao Cordeiro da Páscoa. No entanto, não haveria nenhum problema se entendêssemos que os elementos de uma refeição comum naqueles dias já estão sendo apresentados para dizer: você vai festejar eternamente, banqueteando-se a vitória daquele que carrega a semente da mulher e que esmagará a cabeça da serpente. E a ideia de uma festa depois da vitória é apresentada aqui por Melquisedeque. Mas ela também está lá no Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu não sei você convida os seus adversários para jantar? E a resposta é não, não é desse tipo de jantar entre amigos que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um jantar na presença dos inimigos. Um jantar para dizer: os inimigos estão vencidos. E as bodas do Cordeiro vão se seguir exatamente depois da derrota do anticristo. E é isso que nós estamos comemorando aqui. E é por isso que aqueles que se sentam a esta mesa hoje para celebrar pão e vinho, antecipando a vitória daquele que é a descendência de Abrão, deviam também se lembrar de seu privilégio e dever de honrar a esse Deus com seus dízimos e com seus tesouros, como Abrão fez ao honrar o Senhor através de Melquisedeque. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que tenhamos um compromisso de fidelidade a Ele, com aquilo que pertence a Ele, mas está nas nossas mãos. E que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Vinho e Pão.